Cantou? Boa noite a todos. Uma alegria ver a casa cheia. Que bom, né? Estamos aqui tirando um tempinho para que possamos aprender um pouco mais, né? Eu coloco sempre com essa doutrina maravilhosa que nos esclarece, nos conforta, nos instrui, né? Nos ensina, né? Então vamos procurar absorver bastante do que foi colocado nesta noite. E boa noite àqueles que estão em casa também, né? Estão ouvindo pelas redes sociais, e os que vão ouvir depois. A gente sabe, né, Paulinho, que tem muitos que assistem depois, né? Muito obrigado a todos. Tem um recadinho que nós estamos tendo o ESD, é um estudo sistematizado da doutrina espírita, às terças-feiras, às 8 horas da noite. Estão todos convidados a vir participar conosco. Temos o atendimento fraterno, que são as quintas-feiras. É bom fazer o agendamento. Quem quiser fazer, sempre tem no Facebook, nos grupos, ou procure Eliege, Gilberto, eu, a Neuza, o Antônio, que a gente vai passando as informações. E temos também o teatro, que é no dia 21/10, às 20 horas, e o ingresso antecipado são R$30. O teatro é Antes Só do que Mal Assombrado. Então, é uma comédia, deve ser bastante interessante. Se a gente quiser se divertir um pouquinho, né? Então, vamos aproveitar. E agora nós queremos agradecer também o Paulinho, que veio, o Paulo Sampaio, que faz bastante trabalho nas redes sociais. Depois ele passa suas redes, viu, Paulinho? Para que a gente procure aproveitar. Ele tem muito conhecimento, é um trabalhador aqui da casa também, e de muitas casas. Muito obrigada, viu, Paulinho? É sempre uma alegria te ouvir. Vocês vão ver como é bom ouvir as colocações dele. Então vamos fazer uma prece para que nós possamos acerenar os nossos corações. Acomode-se bem nas cadeiras. Pense em algo que traz bastante paz aos corações, para que o nosso dia, que foi bem aproveitado, trabalhado, seja um pouquinho esquecido nesses momentos, para estarmos com os nossos pensamentos voltados apenas nesse ambiente que ele foi preparado pela espiritualidade para nos receber. É igual quando nós preparamos o nosso lar para receber uma visita muito importante. É assim que a espiritualidade prepara esse ambiente. Para eles é muito importante a nossa presença, principalmente para os nossos protetores, que está vendo a nossa busca de aprendizado, a nossa busca incessante para que a nossa evolução seja de acordo com as leis de Deus. Jesus, o nosso Mestre amado, que tem nos abençoado, que tem nos enviado grandes mensageiros para nos trazer as orientações, e a nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que essa semana foi comemorado o seu dia. Nós espíritas não falamos muito dela, mas ela é um espírito muitíssimo elevado para ser escolhido para ser mãe do governador da terra, Jesus, um espírito muito elevado que viveu entre nós com muito amor, com muita simplicidade, mas uma nobreza de alma elevadíssima. A nossa imensa gratidão a esse espírito tão nobre
e tão trabalhador que auxilia muitos irmãos. E Deus abençoe o nosso encontro, que seja de muita paz, de boas energias, boas vibrações a todos nós. Que assim seja, Senhor. Muito boa noite para todos. Sempre uma alegria muito grande voltar a essa casa onde a gente rever os amigos tão queridos. Boa noite àqueles que nos acompanham pelo Facebook também. Muita paz a todos. Agradeço muito as palavras tão carinhosas da Vera, uma amiga de longa data aqui da casa, né? E como ela pediu, né, para a gente comentar, realizamos um estudo, 2 estudos na verdade atualmente, pela internet, né? Nas quartas-feiras realizamos um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é transmitido pelo Facebook Espiritismo Brasil Chico Xavier. É uma página, não na minha página, né? Nesta página. E transmito ao mesmo tempo pelo meu Instagram, que é paulo_Sampaio. E nas quintas-feiras temos um estudo de mais tempo já, que é do Livro dos Espíritos, esse transmitido pela minha página do Face, né? Paulo Sampaio, também pelo meu Instagram. E aí eu aproveito, tem um canal do YouTube também, onde eu salvo depois todos os vídeos, né? Então, aqueles que quiserem se inscrever também no YouTube, é Paulo Eduardo Sampaio. Tem os vídeos desde o início do estudo do Livro dos Espíritos. E agora estudamos já 3 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, além de algumas palestras que também salvo lá no YouTube. Agradeço a oportunidade que a Vera deixa. Então, o tema que trazemos para hoje é reencarnação. Quando nós pensamos nesse tema, um tema muito, né, abrangente, muito vasto, poderia ser explorado de vários ângulos, né? Mas eu quero focar hoje principalmente na questão do planejamento reencarnatório. Esse vai ser o nosso foco principal para falar de reencarnação. Mas antes, apenas algumas, né, considerações a respeito da reencarnação. Primeiro, a gente sabe, mas nunca é demais reforçar, que a reencarnação é uma lei divina. É lei. Então, quer dizer, ela sempre ocorreu e vai continuar sempre acontecendo, porque é lei, e quando é lei de Deus, ela é imutável, né? Sempre a mesma. Então, a reencarnação que ocorreu desde os tempos iniciais aí, né, representa o amor e a misericórdia de Deus por nós. Por que eu digo isso? Porque aquela ideia que a igreja, né, oficial de tempos atrás apresentava de um céu e inferno, onde algumas almas poderiam ser condenadas a um inferno eterno, né? A reencarnação joga por terra isso, porque mostra que Deus é o Pai misericordioso, que nos ama infinitamente e que vai nos conceder quantas oportunidades se fizerem necessárias. Nós vamos reencarnar quantas vezes precisarmos para reparar, né, para evoluirmos. Então Deus nunca fecha a porta ao arrependimento. Isso é muito importante. E não nos esqueçamos, né, que para quaisquer de seus filhos. Porque a hora que a gente pensa, por exemplo, naquelas pessoas que infelizmente ainda estão presas ao mal, né? A gente vê noticiários, a crueldade, a maldade tão grande de muitos irmãos em humanidade. Esses também, né? Ninguém está excluído. Deus ama a todos e Ele concede novas oportunidades para refazer o que não foi muito bem feito. Então a reencarnação é a oportunidade de se transformar,
né? De um dia se tornar alguém melhor. E a reencarnação também é a chave que vai abrir as portas do entendimento, né? Para as anomalias da vida. Porque basta a gente observar o mundo, se nós considerarmos uma vida apenas, uma existência apenas, melhor dizendo, nós vamos ver muitas injustiças. Porque vamos analisar só pelo aspecto do nascimento das crianças. Por que crianças nascem saudáveis, né, belas, corpos saudáveis, enquanto que outras nascem com deficiências, com enfermidades graves, né? Por quê? Porque crianças nascem em lares estruturados, famílias dignas, famílias, né, bem estruturadas, amáveis, enquanto outras nascem em lares perturbados, confusos, desestruturados, quando não são abandonadas até pela mãe. Por que crianças nascem em boa condição financeira e outras nascem na miséria? São questões que a gente se pergunta. Poderia parecer uma grande injustiça. Será que Deus está testando as pessoas de forma diferente, né? E com a doutrina espírita nos explicando que não, que é a reencarnação. Nós vamos renascer com as condições que precisamos, de acordo com o nosso passado. De acordo com as nossas existências passadas, nós vamos encontrar na nova reencarnação aquilo que nós precisamos. E muitas vezes é a situação difícil, muitas vezes é a situação dolorosa que vai reconduzir esse espírito imortal a uma condição melhor, né? Mas algumas pessoas dizem, mas se a reencarnação é uma lei divina, por que não há na Bíblia reencarnação? Não tem na Bíblia. Não tem mesmo. Não tem a palavra. Esse é o problema. Porque a pessoa procura na Bíblia para ver se acha a palavra reencarnação. Não tem. Primeiro porque, à época, os judeus, por exemplo, entendiam de reencarnação. Lógico que de uma forma incompleta, né? Eles não tinham um entendimento perfeito. E a palavra que usavam era ressurreição e não reencarnação. Então começa por aí. E também nós temos que pensar que a Bíblia vai nos mostrar em muitas passagens a reencarnação, mas não com a palavra, né? Vou citar apenas 3 passagens rápidas para vocês verem como que há na Bíblia, né? Por exemplo, quando os discípulos, né, de Jesus falam com ele, perguntam a Jesus, mas por que os escribas dizem que é preciso vir Elias novamente? Elias era um profeta que vivera 900 anos antes de Jesus, 900. E os escribas diziam que Elias haveria de voltar, quer dizer, eles acreditavam em reencarnação. E Jesus responde aos apóstolos, sim, é verdade, Elias há de vir, mas Elias já veio, e não o conheceram, e fizeram o que quiseram com ele. Aí o evangelista escreve assim, está lá na Bíblia, depois vocês confiram. E os apóstolos entenderam que ele se referia a João Batista. Está na Bíblia. Então, será que não tem reencarnação na Bíblia? Está claro que Elias era a reencarnação do profeta Elias. Outra passagem, quando Jesus conversa com Nicodemos, aquela passagem famosa, né? O doutor da lei vai procurar Jesus à noite para não ser visto. E Jesus já diz logo a ele, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos entende e pergunta a Jesus, mas como, Senhor? Pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe? Mostrando que ele entendeu. E aí prossegue a conversa entre eles. E eu quero destacar uma última passagem apenas, que eu gosto muito,
porque ela mostra claramente a reencarnação, mas de forma um tanto quanto velada, assim, não está muito claro, né? Precisa prestar atenção. É a passagem do cego de nascença. Os discípulos estavam com Jesus, encontraram um homem cego de nascença. Vejam bem, nasceu cego, e os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, quem pecou para esse homem nascer cego? Foi ele ou foram seus pais? A pergunta já tem reencarnação. Porque como que poderia ter sido esse homem cego se ele nasceu cego? Não é? Está na Bíblia. Aí Jesus não ia deixar uma pergunta tão, vamos dizer assim, se não fosse coerente a pergunta, Jesus corrigiria. Ele já tinha feito isso de outras vezes, corrigindo algum mal entendido. Jesus não corrige, ele apenas responde. Nem ele, nem seus pais. Ele nasceu assim para que se cumpra nele as glórias de Deus. Quer dizer, aquele homem havia pedido uma prova de nascer cego, não era expiação, para que ele pudesse evoluir e contribuir até na missão do Cristo. Mas poderia ter sido, para ficar muito claro isso. Então a gente vê assim, poderia citar outras, mas para não ficar até cansativo, ficamos apenas com essas passagens. Agora eu quero trazer aqui um caso muito interessante de uma reencarnação contada em detalhes por André Luiz no livro Missionários da Luz, na psicografia de Chico Xavier, que é chamada a reencarnação de Segismundo. Creio que muitos de vocês conheçam até, mas vamos pensar aqui alguns detalhes. Segismundo era um espírito desencarnado que habitava a colônia de Nosso Lar. E ele era um trabalhador da colônia. Ele levava a mensagem do Evangelho para aqueles espíritos caídos. Ele consolava, iluminava aqueles espíritos que eram resgatados das regiões de umbral. Era um trabalhador incansável da colônia. Mas ele carregava um peso de consciência, uma culpa do passado. E ele se sentia incomodado em falar do Evangelho, ciente de que ele havia errado tanto na existência passada. E a história dele qual foi? Na existência passada, ele se envolveu com um casal, Adelina e Raquel. Ele se apaixonou por Raquel, uma paixão descontrolada. E ele, para resumir a história, ele acabou assassinando Adelina, marido de Raquel. E para complicar ainda mais a história, ele levou Raquel à prostituição depois de um tempo. Então vejam que ele acabou com a vida do casal. E ele não era um espírito assim, mal, atrasado, foi aquela paixão descontrolada. Então os três passaram depois da morte pelas regiões de umbral, como era de se esperar, e foram resgatados à colônia de Nosso Lar. Segismundo, que foi o causador de todo o problema aí, quando ele foi resgatado, ele caiu em si. Ele teve aquele momento de despertar, se conscientizou do enorme erro que ele cometeu, se arrependeu profundamente. E ele então resolveu trabalhar na sua melhoria moral. Se dedicou na colônia a estudos, conversava com os mentores, trabalhava incansavelmente até chegar nesse ponto de falar do Evangelho. Chegou num ponto alto de trabalho. Mas ele se sentia perturbado, porque a mente dele estava ali. O crime que ele cometeu estava presente em sua mente. E ele pede então para retornar, para reencarnar. Foi então, depois de um tempo planejado, os três. Adelina e Raquel voltariam primeiro, se casariam novamente, era o plano, e o receberiam por filho, para que eles se reajustassem.
Um detalhe importante, houve plena aceitação dos três, né? Porque nada é imposto. A espiritualidade, eles orientam, conversam, propõem. Então chega-se num acordo, tudo bem, né? Tá bom para os três? Tá. Aceitaram, então vieram Adelina e Raquel. Se casaram, já tinham um filho, aí chega a hora de receber Segismundo por filho. Seria o segundo filho do casal. Aí a gente percebe o trabalho da espiritualidade, porque não é nada tão simples, né? Até para reencarnar, eles têm um trabalho imenso, a gente percebe nesse livro. Começa com a chamada aproximação. O que é isso? Eles levam o reencarnante, né, no novo lar onde ele vai nascer, antes da reencarnação. Então ele é levado no lar de Adelina e Raquel durante a noite, a hora que o casal adormece, se desdobra, né, durante o sono, se afasta do corpo em espírito, para que eles conversem, para que haja aquela assimilação dos fluidos terrestres, para que eles se afinize com os novos pais, ali no âmbito terrestre, né? Mas o que acontece é que quando os dois, o casal, se afastava do corpo para se encontrar com Segismundo e os espíritos, né, que estavam comandando o processo, Adelino fugia de medo, ele sentia um pânico na hora que ele via Segismundo. E é interessante que ele não se recordava da existência passada, porque ele estava reencarnado. A lembrança não é fácil. Mas ele sentia medo de ver o Segismundo. Era aquela coisa intuitiva, né? Que ele sentia que ele fez algum mal para ele. Então ele fugia e voltava para o corpo e acordava. E isso foram, né, alguns dias, algumas noites, até que um dia os amigos da espiritualidade, conversando com ele, explicaram que ele havia aceitado antes de reencarnar, né? Que Segismundo era outra pessoa, que estava ali para se redimir, queria ser seu filho. Aí sim, aí combinou, acertou. Aí a hora que houve o acordo, marcaram a ligação inicial para a noite seguinte. Isso que eu acho interessante, né? Marcaram assim, já sabe que vai dar certo, né? Mas aí Segismundo estava preocupado, muito preocupado, que é uma preocupação natural daqueles reencarnantes. Ele estava receoso de fracassar novamente. Esse é o maior problema de quase todos nós que reencarnamos, porque a hora que nós estamos lá no mundo espiritual, nós estamos nos lembrando o que fizemos no passado, e a gente vem para uma nova oportunidade sabendo do esquecimento que vai ocorrer. Então o medo é, será que eu vou errar de novo? Então ele estava bem assim, preocupado, receoso, mesmo porque o livro dos... apesar que ele era um espírito já com boa condição espiritual, conquistada na espiritualidade. Mas o livro dos Espíritos nos fala assim, que o espírito pode melhorar-se muito no mundo espiritual, mas é na existência corporal que põe em prática. Então era o caso de Segismundo, ele aprendeu muito lá no mundo espiritual, no nosso lar, mas ele não tinha certeza se ele ia confirmar isso depois da reencarnação, né? Então André Luiz explica que os espíritos que acompanham o reencarnante chamam espíritos construtores, porque eles vão trabalhar para ajudar na formação do novo corpo, né? Tudo acontece automaticamente, é lógico, mas eles acompanham, podem interferir se ocorrer alguma anomalia, algum problema, né? Então eles ficam ali de prontidão. E esses espíritos iriam estar presentes lá no momento da ligação do espírito com a mãe, ali com o novo corpo, né? Mas André Luiz deixa muito claro que os espíritos não participam, lógico, do momento do casal, da união sexual, né? Existe um respeito santo nesse momento. Não há necessidade dos espíritos estarem presentes nesse momento do casal, porque eles até explicam
A fecundação do óvulo, né, só acontece algumas horas depois do ato, né? Então, depois que o casal tem seu momento íntimo ali da união, né? Depois de algumas horas é que esses espíritos vão entrar no quarto, o casal vai estar já adormecido, desdobrado do corpo ali em espírito, para que aconteça a união desse que vem para reencarnar. E André Luiz dá mais um detalhe interessante, são muitos, né? Mas para não ficar muito longo, ele diz que acontece o chamado restringimento do corpo espiritual. Acho que é novidade até para muitos, né? Que às vezes a gente não pensa nisso. Porque Segismundo, em espírito, ele se apresentava na forma da existência passada, certo? Do corpo que ele tinha na existência passada, é a forma do perispírito ou do corpo espiritual. Mas ele vai passar por um processo de restringimento, ou seja, redução do corpo espiritual, para que ele chegue à forma fetal e possa passar a desenvolver o corpo espiritual junto do novo corpo que vai se formar. Lembrando que o espírito nada muda. O espírito é o mesmo, completo. O que muda é apenas o corpo espiritual. Então os espíritos entram no quarto, né? Segismundo reduzido na forma perispiritual, ao tamanho de uma criança primeiro, para depois ser levado à forma fetal. E ele é entregue, aí acontece uma cena emocionante. Raquel, que seria a nova mãe, se encontra de joelho ali em espírito, para recebê-lo. E quem vai entregar Segismundo a ela é a mãe de Raquel, com Segismundo no braço, entregando para sua filha. E nessa hora, diz André Luiz, que foi feita uma oração, né, por um mentor espiritual, e ele viu descer do alto uma coroa brilhante que pairou sobre a fronte de Raquel. Um momento assim especial, né? Esse momento da ligação do reencarnante com a nova mãe, com a futura mãe. E André Luiz diz uma frase tão bela que eu vou ler aqui para não perder a beleza do texto. Ele diz assim: foi então, ó divino mistério da criação infinita de Deus, que viu Raquel apertar a forma infantil de Segismundo, de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela, como a flor se une à haste. Então compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. Bonito, né? Imagina esse momento tão belo da união, que às vezes passa tão despercebido por nós, que, né, nem se pudéssemos ver esse momento tão especial. Então, a partir daquele momento, houve então, né, a fecundação, entrega do espírito. A partir da hora que esse espírito se une à mãe, não deixa, não sai mais de perto dela, de junto dela, né, em espírito. Então Kardec pergunta na questão 344 do Livro dos Espíritos: em que momento a alma se une ao corpo? Que é justamente isso. E eles respondem: a união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Então, a partir daquele momento, Segismundo começou a se unir ao novo corpo. Mas, lógico, a união definitiva só a hora que nasce, né? E Emmanuel e André Luiz ainda nos dizem que o processo reencarnatório só se completa aos 7 anos de idade. Quer dizer, o espírito já nasceu, já está reencarnado, mas completamente reencarnado ainda não. O processo vai até os 7. E eles dizem um detalhe que eu vou só dizer aqui, mas o meu entendimento não dá para isso. O que eles dizem é que o reencarnante, a partir dos 7 anos, consegue por si só comandar a formação do sangue, que o sangue é essencial, sabemos, né,
até para nível do perispírito. Então, até os 7 anos, esses espíritos construtores é quem comandam ali o processo dessa formação, e a partir dos 7 anos, apesar de ser um processo automático, né, biológico, mas o reencarnante por si só comanda a sua própria existência carnal. E eles dizem, o espírito ao corpo se liga por um laço fluídico, que é o perispírito, né, que vai se apertando até o instante do nascimento. Perispírito, porque pensem, né, meus amigos, o espírito o que é? O espírito é uma luz, o espírito não tem forma, porque o médium quando diz assim, eu vi um espírito, o médium não vê um espírito, né? O médium vê o corpo espiritual do espírito, que é o chamado perispírito. Então o espírito é tão sutil que não daria para ele se ligar direto à matéria grosseira nossa. Então precisa de um intermediário, que é esse corpo espiritual, né? E na questão 132, trago algumas questões do livro, porque complementam a ideia aí da reencarnação. 132, Kardec pergunta, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Ele não pergunta reencarnação, ele pergunta encarnação. Por quê? Porque nós somos espíritos criados para viver no mundo espiritual, certo ou errado? Nós somos espíritos, a nossa vida verdadeira é lá, tá? Só que Deus, na sua criação, fez dessa forma, que nós precisamos vir para os mundos materiais para evoluirmos, né? Então, por isso Kardec pergunta, por quê, né? Qual o objetivo de ter que vir para o mundo material? E eles respondem, a lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Quer dizer, nós estamos aqui nos mundos materiais para que a gente vá evoluindo. Esse é o objetivo principal, né? Mas vejam que diz que a lei de Deus impõe. Deus não nos consulta para ver se nós queremos vir ou não. A encarnação é determinação divina, da lei de Deus. Porque é aqui que nós evoluímos. No mundo espiritual a gente aprende como se fosse a teoria. E é aqui que nós vamos pôr em prática, né? Aí eles dizem, continuando a resposta, para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as tribulações da existência corporal. É a expiação. O que é expiação? Expiação não é castigo, porque expiação, o que significa? A gente sofrer na pele o mesmo que nós fizemos outros sofrer, certo? Lei de causa e efeito. Expiação é consequência do mal que nós cometemos. Por isso que Jesus disse para Pedro, né, naquela hora que ele corta a orelha do soldado romano, Pedro, guarda a espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Ele está falando disso, de expiação. A gente vem para sofrer aquilo que a gente cometeu para outros. Não é castigo. Sabe por que não é castigo? É para a gente sentir o quanto é duro passar por aquela situação, com o objetivo da gente não cometer novamente. É para tirar lição através da dor, né? Então eles dizem, para uns é expiação e para outros é missão, porque alguns espíritos da Terra, aqui mesmo na Terra, tem espíritos que não tem mais expiação. Tem espíritos que já avançaram a tal ponto de encarnar na Terra em missão, mesmo que não for uma missão tão abrangente, tão, né, mais importante, mas muitos são aqueles que vêm para a reencarnação com provas somente. O mundo é de provas e expiações, mas tem aqueles que vêm somente para provas, tá? Outra coisa que a gente pode lembrar aqui, é muito comum os espíritos pressentirem o momento da reencarnação. Vai chegando a hora de reencarnar, eles pressentem isso.
assim como nós pressentimos o momento da morte. A gente não sabe a data que nós vamos desencarnar, mas conforme o corpo vai envelhecendo, a gente sabe que a morte está aproximando. Assim eles também pressentem que está chegando a hora de reencarnar. E apenas como curiosidade, né? Quanto tempo ficaria um espírito no mundo espiritual? Esperando para reencarnar? Esse tempo varia. Ele pode ser de 30 anos, 50, 70. Depende do quê? Depende da condição espiritual de cada um. Quanto mais o espírito é evoluído, mais tempo ele fica lá. Por quê? Quem tem muitas dívidas do passado, como o Sergismundo mostrou, sente necessidade de voltar logo, porque a consciência fica cobrando, né? Então, quanto mais dívidas tem o espírito, mais rápido ele vem. Para vocês terem uma ideia, não sei se todos já leram a respeito, mas no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz também, ele fala de espíritos que ficam no mundo espiritual 500, 800 anos. É muito tempo em relação à média, né, de 50, 70 anos. Ele fala até de um espírito chamado Asclépios, né, que é um missionário que reencarna na Terra em missão sempre. Para a gente ter uma ideia como que é variável, né? Bom, mas antes de reencarnar, nós fazemos a chamada escolha das provas. Aqui é o grande problema, né? Que a gente chega aqui e fala, eu não pedi nada disso, não é? A gente ouve muitas pessoas, né, reclamando, por que eu não pedi para nascer, por que essa família? A gente tem muito dessas reclamações, sendo que lá na questão 258, né, do Livro dos Espíritos, diz que nós fazemos a escolha do gênero de provas. A gente não vai escolher todos os detalhes que nós vamos passar na vida, não é isso. Mas a gente escolhe, por exemplo, a família onde vamos nascer. Nós sabemos disso. A nossa família é composta por almas afins e desafetos, né? Aqueles que nós nos sentimos bem, que nós gostamos, que nós amamos, são aqueles que reencarnamos juntos há muito tempo. A gente pede para voltar junto, voltamos. Mas a gente traz também aqueles que nós criamos problema na existência passada. Então é uma mescla. Você pode ter aqueles que você ama e aqueles que você precisa se reajustar, né? Uns nós chamamos de bom grado e os outros vêm, queira ou não queira. Então a família é uma escolha também, né? Nesse ponto. Escolhe até certo ponto, né? Mas então, a gente sabe, e a família também não é aleatória. Ah, eu vou nascer lá, não, a gente vai renascer com os afins e com as nossas necessidades. Condição financeira, escolhemos também. Podemos escolher nascer numa condição difícil financeira, até de miséria. Aí vocês poderiam falar, mas vai ser ruim de escolha assim, né? Não podia escolher melhor? Acontece que o espírito livre, desencarnado, tem uma visão completamente diferente da nossa aqui. Aqui ninguém gostaria de viver numa condição de miséria, lógico. Mas em espírito, ciente dos seus erros do passado, ciente do que vai lhe proporcionar evolução espiritual, o espírito pede. Ele pede sim situações adversas, até como a condição financeira difícil, porque é isso que vai levá-lo a crescer espiritualmente, corrigir os seus problemas do passado. O corpo também, podemos escolher um corpo saudável, de preferência, mas muitos também escolhem ou aceitam o corpo futuro, da futura existência, com alguma enfermidade, com alguma limitação física, também escolhem. Tudo de acordo com as necessidades espirituais. Então assim a gente faz o planejamento, reencarnamos, esquecemos o que planejamos, então chega aqui, pode ser que muitas vezes a gente não
não siga o planejamento reencarnatório, tome outros rumos aí na vida, ou que fiquemos reclamando muito, né? Então, o nosso objetivo seria qual? Cumprir a programação reencarnatória. Tentar realizar tudo aquilo que foi planejado. Nós não somos robozinhos que vamos fazer tudo, né? Nós temos livre-arbítrio. Aqui a gente escolhe. Por exemplo, você pode ter planejado o mundo espiritual para se unir em casamento com determinada pessoa, chega aqui, encontra outro antes, ou outra antes, e vai para outro rumo, né? Não tem problema, desmanchou o planejamento reencarnatório. Aí aquele planejamento vai para a próxima. Tem muitas reencarnações, né? Não tem problema. Mas algumas pessoas aproveitam todas as oportunidades de fazer o bem, de fazer o seu melhor. Esses são chamados completistas, é um termo que André Luiz usa, né, na sua obra, que são raros, né? Não precisa nem pensar muito para imaginar isso. Aquela pessoa que não desperdiça nenhuma oportunidade de ser útil, de fazer o bem, de fazer o seu melhor, de fazer tudo que foi planejado. Esses são recebidos com festa quando desencarnam. E nós que ainda não conseguimos, que possamos fazer o máximo, né, do que é possível para nós. Lógico que tudo é muito difícil, mas que bom que a doutrina espírita chegou na nossa vida para nos acordar, né, para a gente passar a viver de uma forma melhor e a partir daí buscarmos realizar o nosso melhor, né? O que mais aqui podemos dizer? Outro ponto importante sobre a infância. A partir da questão 379, Kardec estuda sobre a infância no Livro dos Espíritos, dizendo que o espírito reencarnante durante a infância, ele está num período chamado de repouso. Interessante isso. Na infância, veja bem, o corpo é de criança, mas o espírito não é criança, certo? O espírito está completo ali, a gente não pode confundir isso. O espírito que está habitando aquele corpo de criança não mudou nada. Mas como o corpo oferece resistência à manifestação do espírito, ele fica como que num período de repouso, ele não age, ele não se recorda de quem ele é, ele não se sente o espírito reencarnado. Então ele fica propenso a quê? A educação. Olha a sabedoria divina. O período da infância é o período que o espírito está acessível para que os pais e educadores transmitam valores morais. Então é um período muito importante da fase da reencarnação, para que aquele espírito aprenda novos valores, né? Porque a hora que chegar a adolescência, a gente percebe que há uma mudança, não é? A criança vai indo de uma tal maneira até chegar lá aos 13, 14, eu nem sei se antecipou já a adolescência, mas chega na adolescência, a pessoa diz assim, é outra pessoa. Não é muitas vezes assim que diz? E Kardec perguntou isso, questão 385. De onde vem a mudança que se opera no caráter de uma determinada idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? E eles responderam, é o espírito que retoma sua natureza e se mostra como era. Olha que interessante. Porque até a adolescência, o espírito está neutro, em repouso, não está consciente. Chegou na adolescência, a gente poderia imaginar assim grosseiramente, como se abrisse as comportas para o mundo espiritual. Ele retoma a sua essência, o que ele é, ele se mostra. E aí, pessoal, tem uma coisa muito importante. Vai haver a junção do que ele aprendeu com a educação que os pais e educadores ofereceram até essa idade, com o que ele traz do passado. E aí, a hora que junta isso, o que se espera é que dali para frente esse ser se torne um pouco melhor, com valores melhores de vida, com valores morais melhores. É essa a função da educação. Que a hora que o espírito retoma a sua personalidade, que ele possa
agregar o que ele recebeu dos pais e educadores e tentar se tornar alguém melhor. Então, assim, nós vamos reencarnar muitas e muitas vezes. Tem gente que pensa que é poucas, não. Nós vamos encarnar por milênios ainda. Até um dia que não vamos precisar reencarnar mais. Bom, né? Ou não? Kardec perguntou também. Kardec, eu acho que não deixou de perguntar nada, né? Questão 170. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro espírito. Jesus, por exemplo. Jesus não reencarna mais. Aí vocês poderiam falar, mas ele não veio aqui entre nós, né? Ele encarnou. É diferente, porque Jesus, reencarnação quer dizer o quê? Deus impõe, lembra que a gente leu lá atrás? Reencarnação é imposta para quem tem necessidade de evoluir. Aquele que chegou ao topo da evolução, pelo menos a perfeição possível para as criaturas de Deus, não precisa mais reencarnar. Aí vai viver no mundo espiritual, junto de Deus, sendo ministros de Deus, cumprindo a vontade de Deus. Jesus e tantos outros espíritos puros, né, como ele. Então esses seres puros, né, crísticos, vão vir para os mundos materiais quando eles quiserem, em missão sublime, como Jesus. Jesus só veio aqui para ajudar a humanidade, missão sublime, né, quando eles querem encarnar. Para a gente encerrar, eu trouxe aqui alguns trechinhos só de uma mensagem de Emmanuel, que vai nos fazer pensar sobre reencarnação, né, no nosso lar, na nossa família. Essa mensagem está no livro Encontro de Paz, Emmanuel e Chico Xavier, chamada Reencarnação e Renovação. Ele diz assim: ante a lei do renascimento, surpreenderás no mundo dificuldades e lutas, espinhos e tentações. É o que nós vemos. Todos nós enfrentamos lutas, dificuldades, vicissitudes na vida, né? Reencontrará afetos que a união de milênios tornou inesquecíveis. São as almas afins, que nós voltamos juntos, que já vivemos juntos durante várias reencarnações, nos reencontramos sempre, mas, tem um mas, né? Igualmente rentearão contigo velhos adversários, não mais armados pelos instrumentos de ódio aberto, quer dizer, não se mostram como inimigos, e sim trajados noutra roupagem física, o novo corpo da nova reencarnação, devidamente acolhidos à tua convivência, e vejam agora, dificultando-te os passos através da aversão oculta. É o que muitas vezes acontece. Aquele familiar que está dentro do lar não se mostra como inimigo, mas muitas vezes, né, dificulta a nossa caminhada, nosso dia a dia, com essa aversão. Muitas pessoas dizem, não sei porquê, não consigo me entender com aquela pessoa. E às vezes é próximo, até filhos. São esses muitas vezes no passado, né? Perceberás pouco a pouco, segundo os princípios de causa e efeito, que as mãos que te apedrejam são aquelas mesmas que ensinastes a ferir o próximo em outras eras, quando o clarão da verdade não te havia iluminado o discernimento. Então é lógico, nós vamos encontrar de novo com aqueles que nós ajudamos a cometer o mal. Quanto será que nós já não prejudicamos, nos envolvemos desastrosamente? Então aqueles que nós ensinamos a ferir, voltam hoje, né? E muitas vezes nos apedrejam, nos criticam, nos agridem.
E reconhecerás nos lábios que te envenenam com apontamentos caluniosos aqueles mesmos que adestrastes na injustiça entre as sendas do passado, a fim de te auxiliarem no louvor à condenação. Seja qual seja o problema, nunca lhes conferirás solução justa, se não te dispuseres a amar e abençoar. Então quer dizer, não importa qual situação que nós temos no nosso lar hoje, se são só almas afins ou desafetos, só vamos encontrar a solução justa, o progresso, a evolução, aquilo que se espera nesta reencarnação, se nos esforçarmos a amar e abençoar. E conclui então Emmanuel a mensagem: onde estiveres, ama e abençoa, sem restrições ante a consciência tranquila, e conquistarás sem delongas o domínio do bem que vence todo o mal. Que Deus nos abençoe para que a gente consiga amar e abençoar a todos que estão juntos de nós hoje. Muito obrigado. Nosso muito obrigado a você, Paulinho. Um tema bastante interessante, é bom a gente rememorar. E sabe, a gente dá mais valor à vida, não é? Pois é. Então agora chegamos àquele ponto onde nós vamos, não só, depois de ter agradecido o Paulinho, agradecer a Deus. Peço a vocês que fechem os olhos por um minutinho. Vamos deixar que façamos essa ligação com o mundo espiritual, com aqueles bons benfeitores que aqui estão, e com o mundo mais alto, sentindo esse acolhimento, esse amor que nos une. E vamos agradecer hoje, em particular, pela nossa reencarnação, por essa oportunidade maravilhosa que estamos tendo, estamos experimentando, aqui nesse mundo difícil de provas e expiações, mas exatamente o lugar que nós precisamos para aprender aquelas lições que nos faltam, ou que ficamos deficientes numa vida passada. Agradecemos a Deus pelas familiares que temos, pelos amigos, aqueles que são casados, pelos cônjuges, filhos, se tiverem. São todos irmãos que, assim como nós, estão na caminhada através da esteira das reencarnações para o alto, para a frente. Nada mais pedimos que nos ajude a aceitar com resignação as dificuldades tão importantes que estamos enfrentando, que são as nossas, que vão trazer as nossas lições, aquelas que nós necessitamos. Que tenhamos aqui na Terra uma caminhada muito resignada, para que tenhamos depois o direito de passar, assim como nós passamos no tempo do nosso grupo escolar, nossos estudos, passarmos pelas provas que nos ensinam tudo que precisamos saber para o nosso desenvolvimento moral, intelectual, espiritual. Somos muito gratos a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, não só pela misericórdia de nos trazer aqui de novo, mas também por nos ajudar, através de seus trabalhadores, a cada momento de dificuldade. E assim, muito felizes, muito gratos, pedimos a permissão para encerrar nossos trabalhos nesta noite, muito agradecidos e que possamos ir embora, levando para casa essa certeza de que estamos no lugar certo, com as pessoas corretas, com as ferramentas mais adequadas para o cumprimento da nossa agenda aqui, nessa encarnação. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Agora nós vamos contar a todos, não é obrigatório, mas para os passos que já vão começar já já.